Hoje eu trouxe aqui pra vocês dois livros que eu considero assim, leitura obrigatória pra quem quer saber mais de moda, entender de moda do que tá acontecendo, essa nova era, quer abrir uma marca e tudo mais. Vocês sempre me perguntam muito indicações de livros, principalmente pra quem quer estudar sozinho, que eu fiz aquele vídeo onde eu acho que leitura é super importante pra quem quer estudar sozinho moda. Então vocês sempre me perguntam de livro. E aí que eu esperei acabar de ler os dois pra poder vir falar com propriedade aqui pra vocês, porque são livros assim que eu amei ler e que eu realmente indico como leitura obrigatória, porque assim, não tem como. E são os dois livros do André Carvalhal, A Moda Imita a Vida e Moda com Propósito. Vocês podem ver que Moda com Propósito tá cheio de anotação aqui, porque foi o último que eu li. Eu li A Moda Imita a Vida ano passado e eu acabei de ler Moda com Propósito. E esses dois livros são muito fáceis de ler, apesar de dar uma assustadinha um pouco porque eles são mais grossos. Mas a leitura, assim, é muito fácil, flui. É como se você estivesse batendo um papo com o André Carvalhal, sabe? E quem que é André Carvalhal, né, gente? É bom a gente começar do começo e explicar pra vocês quem é André Carvalhal. Ele é ex-marketing da Farm, eu não sei se ele era gerente, supervisor de marketing, alguma coisa assim, mas ele trabalhava no marketing da Farm, ajudou várias outras marcas a formarem seus conceitos, campanhas, sempre trabalhou com marketing e hoje ele trabalha dando consultoria também para outras marcas. Ele trabalha como diretor criativo do Alma, que é uma marca bem interessante, super incrível, e esse é o André Carvalhal. Então, ele escreveu dois livros, o primeiro foi A Moda Imita a Vida e o segundo foi Moda com Propósito. E foi bem na época, eu comecei a ler bem na época que a minha chavinha tava virando, e ele responde muitas perguntas justamente para quem tem essa nova visão da moda, uma moda mais sustentável, consumo consciente, uma moda de fato com propósito. Então, achei bem interessante, por isso que eu quero indicar para vocês, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros. O primeiro que ele lançou, e foi o primeiro que eu li, é o A Moda Imita a Vida. E assim, foi bem numa época de transição. Eu comprei esse livro na Bienal, na última Bienal, vai fazer 2 anos agora. E eu comprei porque ele tava na promoção da editora, e aí eu falei, tá todo mundo lendo esse livro e tal, vou comprar. E como vários livros aqui já aconteceram isso, né, eu deixei ele ali na estante. Então eu deixei na estante e tal, aí um belo dia, eu acho que eu vi uma entrevista dele, alguma coisa assim, ou eu queria criar uma marca, não sei, eu peguei esse livro pra ler. E aí, gente, quando eu peguei esse livro pra ler, não foi brincadeira. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava, que tava muito dentro de mim essa coisa de querer criar uma marca. E ele ensina a criar uma marca, ele te fala como criar uma marca que vai fazer a diferença, sabe? Ele mostra cases de marcas de sucesso que tem coerência com o valor e o produto deles. Então, e são marcas como Osklen, Maria Filó, Farm, são marcas bem interessantes assim, que eu sempre admirei bastante. E aí ele ensina como você pode ter uma marca que tem uma imagem, um bom relacionamento com o cliente, valores, produtos, tudo que conversa entre si. É como se você personificasse uma marca, entendeu? O que é a sua marca, como que ela vai se comunicar, qual que é a imagem dela, qual que é a voz que ela vai ter. Então assim, ele pergunta, ele te instiga, sabe? Ele te instiga a várias coisas. E foi bem na época que eu tava começando a pensar no brechó e começando a pensar no ateliê. Então foi um livro bem essencial pra mim, pensar e começar a me perguntar por que eu tava fazendo aquilo, qual que era a minha intenção em ter uma marca ou ter o brechó, enfim. E o mais interessante, tá? No final do livro, o livro é todo incrível, tá cheio de anotação aqui. Eu não consigo ler, gente, sem fazer anotação, marcar, enfim, não dá. Ó, a alma é o segredo do negócio. E aí ele ensina justamente a você ter marcas com alma. E aí ele te ensina várias coisas. Esse livro, gente, é incrível. E no final, o que eu quero mostrar pra vocês existe um questionário que chama Pergunte Sempre. São perguntas que você sempre deve se perguntar como marca. Eu acho que é um pouco independente se você é uma marca de roupa, se você é uma marca de cosmético. Esse livro fala muito de moda, mas eu acho que você como marca em geral, é bom você ler esse livro e ter essa percepção e essas respostas dessas perguntas. E aí, ele fala aqui de propósito, valor, são muitas perguntas, gente. E o que eu quero dizer pra vocês,
eu respondi todas essas perguntas, tanto do ateliê quanto do Ombre Shop. Então, quando eles nasceram na minha cabeça, foi muito mais fácil de colocar no papel com essas perguntas e imaginar como seria, entendeu? São perguntas que vão se encaixando para você formar a identidade, essa é a palavra, gente, a identidade da sua marca. Então eu acho muito importante, muita gente que me segue quer ter a sua própria marca, me pergunta sobre ter a sua própria marca. Então assim, leiam esse livro, porque ele vai abrir a cabeça de vocês, ele vai fazer com que vocês tenham novas ideias. Eu comecei com uma ideia, já tô em outra, a ideia... Tudo é um processo, então acho que quando você se permite estar em processo, você permite que as coisas... você está aberto a coisas novas. Então não fica parado só numa ideia, eu quero ter uma marca de roupa tradicional assim, assim, assado. Leia o livro, permita-se pensar, entender o que está acontecendo com a moda e o que são esses novos modelos de negócio e aonde a sua ideia pode se encaixar nisso também. Eu acho muito interessante e esse foi o primeiro livro assim que pirou minha cabeça. E aí no final da minha leitura desse primeiro livro foi quando eu soube que teria o segundo livro, Moda com Propósito. E aí, gente, que eu sou louca por livro autografado. E eu sabia que ele ia estar num evento que eu também ia estar. E aí eu acabei levando esse livro pra ele autografar e comprei esse tipo de última hora, tava meio esgotado. Eu rodei São Paulo pra ele também autografar esse daqui. Esse tá no nome do meu namorado, porque como foi meu namorado que me deu, eu falei, já tem um, né, que seja o outro pra ele. E eu acabei de ler então Moda com Propósito. Foi um livro que eu demorei um pouquinho mais pra ler, porque eu encaixei outros no meio. E eu acho que eu tava com receio de acabar a minha conversa com o André. E eu queria mais. É um livro que te dá esse gostinho de quero mais. Juro, eu acho que se ele tivesse uma publicação periódica assim, eu super ia comprar. Porque eu acho muito incrível a visão que ele tem. E o que é, né, afinal, Moda com Propósito? Ele mesmo fala que é o manifesto pela grande virada e logo no comecinho do livro ele decreta o fim da moda como a gente conhece hoje. E muita gente já vem falando do fim da moda, eu já tinha falado do outro manifesto da Lee Edelcourt, se eu não me engano, que ela também fala sobre o fim da moda como a gente conhece, e aí ele fala que a moda como a gente conhece hoje acabou, não existe, não tem como mais você pensar em criar um produto da mesma maneira que a gente criava antes. E aí ele dá caminhos, ele mostra quem que tá fazendo diferente no mercado, quais são as marcas, pessoas, pesquisadores, instituições, quem que tá fazendo diferente na moda hoje. E aí ele mostra pesquisa, material diferente, ele te dá todo esse universo novo, sabe? E aí ele te dá muitos nomes, muitas marcas, tanto que tudo isso aqui que tá marcado é pra eu pesquisar depois, entendeu? Então assim, sai muito conteúdo aqui, muita coisa pra você pensar. Eu não conseguia ler, tipo, de uma vez, porque eu ficava com o papel na mão e anotando o que eu queria. Enfim, eu fiquei muito empolgada lendo esses livros, de verdade. Eu conheço só uma pessoa que não gosta dos livros dele. De resto, assim, todo mundo ama. As palestras dele lotam, são muito boas. Eu já assisti 2 palestras dele, sou tipo tiete mesmo. E André Carvalhal, se um dia você ver esse vídeo aqui, se um dia você assistir esse vídeo, me dá meia horinha com você, eu tiro várias dúvidas, a gente conversa um monte, ia ser maravilhoso. Mas continuando, ele então te instiga a você buscar o seu propósito como marca, como pessoa, como quem tá tanto na moda ou no mercado em geral, enfim. Ele fala muito de moda, mas eu acho que qualquer profissional que queira entender do que tá acontecendo hoje, globalmente, eu acho que poderia ler esses livros de verdade. E aí, numa das palestras, ele fala justamente que ele começou a ler esse livro porque ele se instigou qual que era o propósito dele depois que ele fez esse. Tanto que ele mudou radicalmente a vida dele, assim, é bem interessante. Eu admiro muito esse cara como pessoa e acho que ele escreve de uma maneira que, assim, você não consegue parar. Eu lia com meu namorado do lado, eu li umas frases e falava, meu, olha isso, olha o que o cara pensa, tipo, é muito sensacional, de verdade. Então, para todo mundo que tá pisando na moda agora, tá entrando nisso, eu acho muito importante ler esses livros justamente para vocês entenderem onde vocês estão se metendo. Porque a moda não é mais a mesma que era antes, a gente já fala bastante sobre isso aqui no canal, e tem outros canais que começaram a falar disso também, e tem propriedade para falar disso, e eu acho que vocês têm que abrir o olho e entender onde vocês estão pisando. Vocês não vão conseguir hoje se formar e abrir uma marca tradicional como muitas pessoas faziam antes, vocês vão ter
ter que achar novos materiais, achar novas maneiras de fazer o que se fazia antes. E ele fala muito disso no livro. Eu acho mega interessante, de verdade. A gente poderia ficar falando horas desses dois livros aqui, porque eu acho incrível assim a leitura e o que ele te instiga a pensar. Então, se você quer fazer parte dessa nova era da moda, quer pensar, quer ter uma marca que faça diferença, que não seja mais uma marca de moda, mais uma marca no mercado, independente se seu produto for roupa, se seu produto for um serviço, o que for o seu produto, se for ligado à moda, leiam esses livros. Leitura obrigatória, lição de casa, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês querem que eu comente de algum outro livro, vai que eu tenha lido já e não tenha falado aqui com vocês, vocês deixem aqui nos comentários também. Se tem algum livro que vocês leram que deu esse mind blowing em vocês, que nem esses deram em mim, vocês também podem deixar aqui embaixo, que eu vou adorar ler alguma outra leitura de moda sustentável, consumo consciente, ou que fuja totalmente disso, mas que também vocês falam: Bruna, você tem que ler esse livro, que você também vai pirar. Pode deixar aqui, porque eu adoro esse tipo de livro. Tá bom? Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like se você gostou do vídeo. Muito obrigada a todos os comentários que estão chegando aqui. Eu tô recebendo eles com muito carinho e vou respondendo todos aos poucos, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.